Olá, minha gente, como é que vocês estão? Eu sou Laís, a sua amiga arquiteta, e hoje eu vou apresentar para vocês um projeto de um corredor. Aliás, não é o projeto do corredor em si, porque o corredor ele já estava lá. Mas o cliente me pediu uma estante, e ele usou de referência esse projeto aqui, que eu vou deixar nos cards, aqui ou aqui, que eu já apresentei aqui em um vídeo. Ele me pediu uma estante em referência a esse projeto. Só que, nesse caso, a gente tem um corredor, é um corredor pequeno, que é um corredor íntimo. Então eu vou apresentar para vocês esse projeto e também dar algumas dicas. E mais uma vez eu vou mostrar para vocês como a gente pensa num projeto e o que a gente tem que levar em consideração para melhorar aquele espaço. Então, só para vocês se ambientarem, eu vou deixar rolando aqui o vídeo que é desse ambiente. Ou seja, é um corredor, ele é um corredor pequeno. O que é muito bom, por quê? Porque se o corredor íntimo é pequeno, ou qualquer outro corredor, né? Mas se o corredor é pequeno, quer dizer que a planta baixa, os ambientes daquela casa ou do empreendimento, o que quer que seja, foram bem resolvidos. A planta foi bem resolvida. Existe uma linha tênue ali entre um bom corredor. Por quê? Porque o corredor precisa ter, né? Afinal de contas, ele é a transição de um setor para o outro. O setor social, que é o do living ali, cozinha, lavanderia, todo onde o público que é convidado à sua casa precisa estar, e o setor íntimo, que são os quartos, os banheiros. O corredor precisa fazer essa transição. Só que se ele for muito grande, quer dizer que ele está comendo espaço de outro ambiente que precisa muito mais de área do que ele. Afinal de contas, ele é só uma transição e com ele você está perdendo espaço, né? Porque se tem espaço demais nele, quer dizer que o teu quarto ficou com menos espaço, o teu banheiro ficou com menos espaço. Então ele tem uma linha tênue ali entre um bom corredor, o tamanho de um corredor que precisa ter, para um corredor que está mal projetado. Então, esse corredor é um corredor pequeno, como vocês podem ver, mas assim como a maioria dos corredores, é um corredor íntimo, então ele está no meio da casa. Temos a casa toda e ele está no meio. Ele está saindo do living para os quartos e banheiro. Dessa forma, ele não tem iluminação natural. Se a gente fechar todas as portas no meio do dia, ele vai ser muito escuro. Então, o princípio, o partido que eu tirei desse projeto temos um corredor e ele é a transição para esses outros ambientes. O que eu levei em consideração? Eu posso ter várias sensações que eu posso escolher ter para qualquer ambiente. Eu posso escolher ter uma sensação de dramaticidade. Então eu posso escolher sim que esse corredor ele seja algo mais dramático. Afinal de contas, ele não é uma área de permanência. Ninguém vai permanecer ali, só vai passar. Então ele poderia ser a peça louca ali da casa, né? Ser algo mais extravagante. Mas aqui, considerando o perfil do usuário, né? Quem vai usar a casa e considerando que a casa, nessa casa, como ela é circundada de prédios, então ela mal tem sol. Ela tem bastante claridade, ela é uma casa térrea, mas a família dá muita importância, até porque eles têm pouco sol nesse terreno, eles dão muita importância para a luz natural. Ou seja, levando tudo isso em consideração, o princípio desse projeto é que seja um ambiente o mais iluminado possível, naturalmente. Claro que com iluminação natural não vai ser, mas usando cores claras a gente consegue levar a sensação de iluminação que tem dos ambientes sociais para os quartos e vice-versa. Ele vai ser essa transição não abrupta, não brusca entre social e íntimo. Ele vai ser uma transição suave. Você vai levando a sensação de luz onde tem janela, né? Lá na área social para a área íntima. Então, o primeiro ponto que a gente decidiu para esse projeto é que ele teria cores claras. Agora vamos lá para o projeto e, como sempre, vocês vão vendo e eu vou mexendo junto aí. Aqui, meu povo, essa aqui é a planta baixa para mostrar para vocês da onde que ele vem para onde que ele vai. Vocês estão vendo aqui, essa é a porta, essa porta aqui de baixo é a área social. É daqui que vem a sala de TV e sala de jantar, o famoso living. Essa daqui é o banheiro. Essa porta, no caso, né? Essa porta aqui é do banheiro. E aqui são os 3 quartos. Quarto 1, quarto 2... e suíte lá em cima. Aqui já tem uma prévia dessa estante. Então o cliente viu essa referência e ele quis uma estante para cá. Antes o que funcionava, como vocês puderam ver no vídeo que eu passei ali já no comecinho, né? Eles sempre tiveram uma escrivaninha aqui e algumas prateleiras em cima. Só que, como vocês podem ver, aqui ó, tem
80 centímetros e aqui 90. Ou seja, não... Colocando uma cadeira aqui de escrivaninha, aqui seria mais ou menos a proporção de uma cadeira, não fica muito fácil de usar, porque quem vai no banheiro, esse daqui é o banheiro dos quartos e o banheiro social também, ou seja, quem quer ir no banheiro, que é bem usado, bastante usado, tem que passar por essa cadeira. E aí quem tá usando a escrivaninha aqui tem que ir pra frente, tem que sair, porque não consegue se encaixar direito ali na escrivaninha. E por ser um ambiente muito escuro, porque se fechar como eu falei, que se fechar todas essas portas aqui, não tem iluminação nenhuma, a não ser a iluminação artificial, né? Daqui que tem 2 pontos. Então, ninguém acaba usando muito, não. Foi então que ele teve a ideia de fazer uma estante de livros e decoração para ser essa transição para os quartos. Então, vamos começar com as opções que eu dei aqui para as estantes, né? Como vocês estão vendo, essa daqui foi a mais próxima da referência que ele me mandou, que seria esse projeto que está linkado aí nos cards. Tá vendo como, primeiro que antes a gente tinha as paredes todas pintadas de gelo, cinza, né? É um cinzinha bem claro. A primeira proposta que eu tenho é trocar todas as cores para bege. Por quê? Tem um vídeo aqui no canal sobre cores, que eu vou deixar linkado também, e que eu sempre falo é que o cinza não é uma cor pra gente ter em casa, é uma cor que não traz benefício psicológico nenhum. E ele não é nada neutro. Então vamos trocar para uma outra cor, uma cor que vai ser esse tom neutro para combinar com outras cores, mas que seja uma cor mais alegre, mais feliz. Aqui, nesse caso, é o bege. E eu sempre dou preferência para o bege. Claro que isso pode mudar para algum projeto em que eu queira mudar o tom, mas existem milhares de tons, mas eu sempre acabo puxando mais para o bege amarronzado, mais para o marrom, mais para o rosado do que o amarelado. Porque o amarelado ele tem já uma conotação mais como se ele tivesse encardido. E é isso que deixa o bege tão mal falado por aí, né? É esse bege encardido que antigamente os galões de tinta eram muito mais era muito mais barato e era muito mais vendido essas cores mais prontas, esse bege amareladinho. Então ele ficou mais taxado como uma cor meio suja e velha. Então aqui, percebam como só trocar de cores, só a troca das cores já auxilia na claridade, ou melhor, na percepção da claridade do ambiente, né? Outra coisa aqui que eu já vou começar falando é que, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é um tapetão. É um daqueles trilhos, né, para passar para corredor mesmo. Por quê? Aqui a gente não vai mudar o piso vai permanecer o mesmo. E uma dica que eu dou para quem não gosta do piso, quem não pode trocar agora, mas o piso incomoda, que é esse caso aqui, porque esse piso também tem um vídeo aqui no canal sobre pisos brilhosos. Esse piso aqui é um porcelanato muito brilhoso, é um extra brilho. E como eu já falei nesse vídeo aqui mesmo, piso brilhoso não tem como. Ele polui visualmente o ambiente, porque ele reflete tudo, então ele atrapalha, ele tá sempre com uma cara de sujo, porque ele sempre vai parecer estar sujo, e não é nada bonito. Então quando a gente não pode mudar o piso, o que a gente faz? A artimanha que a gente usa é usar tapetes bonitos, inclusive para dar uma aconchegada nesse ambiente, para ele não ficar um ambiente muito neutro, porque a textura do tecido do tapete, ele vai ajudar primeiro a ter esse aconchego visual, também vai ajudar com a acústica, para não ficar aquele eco. Os livros aqui também já ajudam, mas quanto mais poros, ou seja, quanto mais texturas a gente tem, mais ele consegue absorver o som e o som fica mais gostoso da gente ouvir. Por isso, sempre tenha tapete. Essa aqui, né, é a primeira opção. Então, aqui a gente tem um ponto aqui, é só transferir para cá e já tem todo esse gesso, tá? Isso daqui é um gesso rebaixado, aqui está rebaixado. Ai, falar e escrever é difícil. Aqui tá rebaixado, temos esse ponto. Aqui só tem que abrir mais, porque ele é um ponto bem pequenininho, só tem um plafond, a gente aumenta para ficar mais clarinho. E temos essa sanca aqui mesmo, ela é exatamente desse jeito e a gente não vai mudar ela. Como vocês puderam ver, a referência que ele me mandou é aquele estilo mais clássico. Só que aqui, o que a gente pode notar? A gente já tem essa sanca aqui mais quadradinha. Apesar dela ser um detalhe muito bonito, ela é um detalhe, a casa ela já tem esse estilo mais modernista. Ela é uma casa de platibanda, é uma casa toda pintada de cinza por fora,
por dentro também, mas isso a gente vai mudar. Então ela já tem essa conotação mais modernista. Então eu não indico e eu não gosto. Claro que a gente pode adaptar, a gente deve adaptar, mas eu acho que tem que ter bom senso para a gente unir os estilos. E o estilo modernista com o estilo clássico, principalmente assim, num único ambiente, a gente pega e une tudo isso, eu acho que não orna bem, não faz sentido. Visualmente não fica legal, porque você tá num ambiente todo mais industrial, mais modernista, e de repente você vai passar por um ambiente, e esse ambiente é um ambiente mais clássico. Isso não fica legal. Desse modo, eu obviamente não poderia inserir aquela estante daquele projeto exatamente daquele jeito aqui. Então aqui precisou dessa adaptação. Aqui a gente tem linhas mais retas, não só aqui, direto aqui nesse ambiente, mas em toda a casa. Ou seja, a gente precisa ter esse bom senso e esse olhar crítico também para as coisas. Então, como vocês puderam ver, ficaria lindo ainda, eu até fiz o teste, colocar um arco aqui, ficou legal mesmo. Como a gente já tem um espaço pequeno de armazenamento aqui, a gente não pode inserir muitos elementos que vão atrapalhar com esse... A gente não tem nada sobrando, então a gente tem que usar de tudo. Então, e com certeza também, pelo próprio estilo, a gente usa linhas mais retas. Então, ó, aqui pode ver que eu usei linhas mais retas, não tem nada abaloado, não tem nada arredondado, para seguir justamente esse estilo. E aqui, seguindo a referência, a gente tem um espaço aqui de armazenamento maior, então aqui tem 60 centímetros, ou seja, cabe mais coisas enfurnadas aqui dentro. E aqui na estante, eu dei a possibilidade também da gente ter duas portinhas. E essas portinhas a gente pode comportar uma arte que faça aquela família suspirar, uma arte que todos que passem ali fiquem encantados com ela. Então, a gente tem essa possibilidade nessa opção. E aqui a gente pode guardar mais entulho, né? Mais coisa arada ali dentro. E ainda sobra espaço para os livros. Aqui, como eu já tinha falado, tem um ponto aqui de iluminação, a gente só transfere ela, porque é um ponto de gesso, então é facilmente trocável, né? A gente pode fazer essa transição. E aqui bem no meio colocar um ponto de iluminação de spot. Eu gosto muito desse modelinho aqui. Ele lembra bastante biblioteca. Então, por se tratar de um espaço que tenha essa conotação de livros, de leitura, eu gosto muito desse spot e ele orna muito bem tanto com o estilo quanto também com o ambiente. Esse daqui é a segunda opção, e aí a gente tirou aquelas portinhas, deixamos mais... Isso aqui acaba ficando um pouco mais barato, porta é mais barato do que prateleira, então fica um pouco mais barato. As mesmas almofadinhas aqui, isso aqui se chama almofada, tá? Precisa ser feito laqueado, então ele sai mais caro do que o MDF, porque ele tem que ser laqueado, porque não fica bom o acabamento só no MDF, tá? Então, aqui tem as prateleiras e o nicho de dentro em amadeirado. Então, esse amadeirado, ele dá uma quebrada no aspecto só bege, ele dá esse contraste e ainda ele dá uma aquecida no ambiente por ser amadeirado. Aqui, até nessa cena, eu já até enquadrei, porque aqui tem um quadro de luz. Eu até enquadrei para a família ver, né? Claro que eu mostrei mais de perto aqui. E aí eu coloquei vários quadrinhos ali para compor um ambiente, porque é muito legal fazer isso em corredores, né? Colocar a família ali com fotografias ou até obras de arte, enfim, botar qualquer coisa e ainda por cima ajuda a esconder o quadro de luz. E essa aqui, a última opção, é toda bege. E aí isso aqui barateia ainda mais, porque tudo uma coisa só fica mais barato, né? É tudo laqueado. E aí aqui eu só coloquei um friso a mais, um detalhe a mais. Essa é a única diferença, além da cor, tá vendo? Fica uma coisa mais uniforme. Fica sem contraste, mas por se tratar de um corredor, a falta de contraste não vai ser um problema. E essas aqui são as opções que a gente tem. E aí me contem qual das opções você escolheria, qual você achou mais bonita, o que você preferiria ter na sua casa. E eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.